Bom, o tema da nossa aula de hoje é métodos de propagação de plantas. Então, o sucesso da olevicultura, ela se dá início com uma muda de qualidade. Então, para você ter um produto bom, um produto de qualidade, com características comerciais boas, então o primeiro passo é você ter uma muda de excelente qualidade. Tá? E essa muda ela pode ser obtida através de uma reprodução sexuada ou uma reprodução assexuada. A propagação sexuada é quando ocorre a junção ali do gameta masculino com o gameta feminino, que vai originar então a semente, né? Embora as plantas sejam parecidas com as matrizes, elas apresentam vigor, produtividade, resistência a pragas e doenças diferentes, tá? Por conta da recombinação de genes no processo sexual. Ou seja, ela pega parte das características da planta mãe, né, e parte das características ali da planta pai, digamos assim, né? Então, ela não vai ser idêntica, né, aos seus pais, ela vai ser uma junção dessas características. Então, a reprodução sexual promove lavouras, digamos assim, desuniformes, tá, do ponto de vista genético, né? Então, quais são as principais vantagens? O menor custo, menor volume ocupado no armazenamento, transporte e plantio, diferentemente do processo de reprodução por assexuado, né, utilizando propágulos aí, né, estacas, tubérculos ou qualquer outro meio de reprodução, né? Então, semente ocupa um volume bem menor, tem uma maior viabilidade e longevidade do material, tem um desenvolvimento vigoroso da planta, né? A planta vem bem vigorosa, e um sistema radicular mais desenvolvido e profundo em relação ao método assexuado. Quais são as principais desvantagens? A elevada variabilidade genética, então você tem uma população de plantas desuniformes e podendo ter características um pouco diferentes uma das outras ali. A fase juvenil ela é longa, né? No caso aí ocorre retarda a produção, né? Porque ela precisa passar por toda a fase juvenil. Tem uma irregularidade na produção e nas características organolépticas, né? Conforme eu já havia comentado, os indivíduos eles são diferentes. Tá? Então essas são as principais desvantagens. Então ocorre uma maior necessidade de sementes, né, de qualidade aí, né? Tem mais elevado índice de germinação, né? As sementes, ela tem, quando você tem uma semente de qualidade, ela tem uma semente comprada, ela tem um elevado índice de germinação. Então a ausência de patógenos, geralmente as fabricantes, né, elas têm um certificado que garante ali, né, a qualidade do produto, livre de fitopatógenos, e uma uniformidade de lote, né? E as desvantagens, né, o agricultor dá mais importância aos fertilizantes defensivos, e semente é o item que menos onera o custo de produção, tá? Então as sementes, quando são compradas, geralmente elas vêm em recipientes herméticos que possibilita baixo teor inicial de umidade das sementes e não permite trocas com o ambiente externo, favorecendo o quê? Que essa semente ela permaneça viável por um período muito maior de tempo, tá? Então, mesmo após a compra da semente, as mesmas devem ser mantidas em locais adequados, né, e isoladas, né, no caso nas embalagens, do ambiente externo, para garantir assim a maior longevidade dessas sementes, tá? Quais são as informações mínimas que as embalagens aí de sementes devem ter? Então, a data de produção e validade, o número do lote, né, o índice de germinação e índice de pureza e possíveis tratamentos que devem ser utilizados, tá? Então tá aqui, né? Lote, a germinação, data da análise, a validade, índice de pureza, tá? Então precisa ter pelo menos isso aqui descrito na embalagem, ok? Quais são os fatores que afetam a germinação? Tá? Então o conteúdo de água, né? Então ocorre a reidratação dos tecidos na fase 1,
né? Então tem a fase 1 aqui, ocorre a reidratação, né? Essa semente ela vai ficar em embebição, vai ficar úmida. Aí vai ocorrer uma intensificação da respiração, tá? Então ela vai começar as atividades metabólicas dela. Na fase 2, então, tem essa retomada dessas atividades, né? Com o início dessa respiração. Na fase 3, então, o crescimento por parte do eixo embrionário, tá? Então, começa a emitir aqui caule, raiz, né? As primeiras gemas ali, né? De crescimento. Ocorre depois o rompimento da casca, né? E a emergência do eixo, né? Do interior da semente para fora, tá? Então, essa semente, aí a tendência ela é emergir, né? Então, basicamente, embebição, aumento do potencial de pressão interna da membrana, o rompimento do tegumento e a emissão da radícula ali, né? Do caulículo, para que essa semente posterior, essa plântula, emerja acima do solo. Outro fator que pode afetar a germinação é a temperatura. Então, afeta a germinação tanto por agir sobre a velocidade de absorção de água e acelera as reações químicas. E a germinação será tanto mais rápida, né, e o processo mais eficiente quanto maior for a temperatura, até um certo limite. Tá? Temperaturas muito elevadas ali, passando de um limite ótimo, começa a ser prejudicial. Tá? Então, aqui a gente tem a variação, né, mínima, ótima e a máxima, e a variação de ótima para algumas culturas. Então, a abóbora mínima de 16, ótima de 35, a máxima de 38, uma variação ótima de 21 a 35. Para alface, 2 graus de mínima, 24 de ótima, 29 de máxima, e variação de 4 a 27. Né? Lembrando que nós temos, então, variedades de verão que são um pouco mais adaptadas. A berinjela, 16 graus de mínima, 29 de ótima, 35 de máxima, né, com uma variação ótima de 24 a 32, tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada com mais calma aqui nas outras culturas, ok? Vamos prosseguir. O oxigênio é outro fator que afeta a germinação. Então, a degradação das substâncias de reserva da semente para o fornecimento de nutrientes e energia para o desenvolvimento do eixo embrionário, ele é um processo de queima desses produtos, tá? Então, queima dessas reservas. Então, no qual o combustível é o mesmo de todos os processos biológicos, tanto no reino vegetal como no reino animal, né? O oxigênio, tá? Então, é através da respiração que a planta consegue converter essas reservas nutricionais dela, né? De uma maneira que ela consiga utilizar, né? E se desenvolver. Ter o crescimento ali da raiz, do caule, né? A emissão dos cotilédones ou das primeiras folhas ali, né? Outro fator que afeta a germinação é a luz. Então a gente tem algumas sementes fotoblásticas positivas que germinam somente com extensa exposição à luz. Então algumas cultivares de alface, por exemplo. As fotoblásticas neutras apresentam indiferença à presença ou ausência de luminosidade para germinar, que é a maioria das espécies, né, e o rabanete também. E as fotoblásticas negativas. Então, certas sementes germinam somente no escuro, como é o exemplo da melancia, tá? Então, a gente tem um efeito aqui, né, do tratamento. Então, tratamento luz e escuro, e as sementes, né, fotoblástica positiva e negativa. Então, na luz, observem como ocorre bastante germinação, né, positiva. No escuro, ó, pouca germinação. Ah, não vai germinar? Germina muito pouco, tá? As negativas na luz, ó, muito pouco de germinação, e no escuro, uma germinação eficiente, ok? Dormência, o que é isso? Então, é um estado de repouso devido a condições intrínsecas, né? Condições intrínsecas aí. Seja ela de natureza física, mecânica ou fisiológica, inerentes à própria semente. Ou seja, são estratégias que a semente tem, né, que a cultura, que a planta tem, que aquela espécie tem, para evitar que todas as sementes se germinem de uma vez só, né? E se você tiver algum problema de ordem de condição desfavorável climática, né,
você não vai ter a extinção daquela espécie, né? Você tem outros indivíduos que podem germinar futuramente ali, tá? Então, é o que geralmente compõe o banco de sementes do solo, né? Você tem sementes com dormência ali que vão germinar em tempos diferentes, tá? Então, mesmo sob condições externas sejam favoráveis, algumas sementes não germinam, tá? Para garantir o quê? Que a espécie tenha uma continuidade, tá? Então, é uma adaptação natural dessas espécies, tá? Então, eu posso ter uma dormência primária. Então, a semente adquire quando está ligada à planta-mãe, durante o processo de germinação. Então, isso impede que ela germine ali na própria planta, né? No próprio pé, né? E faz com que ela só germine lá no solo. E a secundária, então a semente já liberada da planta-mãe, né, não dormente, adquire dormência, né, não germina mesmo em ambiente favorável, tá? Quiescência é um repouso metabólico da semente devido a condições externas desfavoráveis. Então a semente ela está ali, né, não tem umidade, não tem condição para que ela consiga se desenvolver, então ela vai ficar naquele estado de quiescência, né, de repouso. Então, o revolvimento do solo, drenagem de áreas encharcadas ou irrigação do solo seco podem estimular a germinação de certas espécies, tá? Tornando o ambiente um pouco mais favorável, né, para essa semente, fazendo com que ela germine. Então, dormência aqui, né? Então, nós temos a primária ou natural, né? Ocorre na fase de desenvolvimento e ou maturação das sementes, enquanto essas ainda se encontram fisiologicamente ligadas à planta-mãe. E a secundária ou induzida, né, ocorre quando as sementes não são capazes de germinar logo após a colheita, né, podem apresentar aí um bloqueio à germinação, né, induzido por certas condições de estresse, ok? Então, dormência, o embrião imaturo ou rudimentar, né, então sementes se desprendem da planta-mãe e o embrião não está completamente desenvolvido, por exemplo, o aipo e a cenoura. O embrião dormente também, né? O próprio embrião se encontra em estado de dormência, necessidade de luz ou resfriamento para superar essa dormência, acima aí de 0 graus, tá? Então pode acontecer essa situação também. Impermeabilidade à água e trocas gasosas, então o tegumento funciona como se fosse uma barreira física à absorção e à troca gasosa, então uma casca muito dura, né, sementes duras, como beterraba, abóbora, então elas precisam muitas vezes até de um tratamento físico para que ocorra essa ruptura dessa barreira e ela germine, tá? Então um tratamento, digamos assim, para superar a dormência. Então nós temos exemplos aqui, né? Temos aqui também o fruto da beterraba aqui e a semente, só como curiosidade, né? Então, fruto da beterraba, né? E a semente da beterraba aqui. Então, restrições mecânicas. Então, o tegumento impede o crescimento do embrião, tá? Pode ocorrer com sementes de pepino, tomate, etc., né? Quais são os mecanismos de quebra de dormência, então? Então, nós temos aí o pré-resfriamento, então sementes de hortaliças são colocadas no substrato umedecido e são levadas a uma temperatura entre 5 e 10 graus Celsius, né? Então, é o caso das sementes de cebola, espinafre, rabanete, a própria alface, né? Ela precisa de um resfriamento também, tá? Então, aqui a gente tem rolos de papel toalha com sementes germinadas, né? Então, no desenho A, no desenho B, plântulas normais aqui, né? E no terceiro, no B aqui, né, presença de sementes dormentes, né, no teste de germinação. Então a gente observa que teve sementes que germinaram e algumas aqui que não germinaram, tá? Então as sementes de uma das amostras destinadas à avaliação de germinação foram previamente submetidas ao pré-esfriamento para a superação da dormência em uma câmara tipo BOD, né, com 6 graus de mais 1 grau aí, né, com variação de 1 grau durante 5 dias, tá? Então foi um experimento que foi feito e o pessoal chegou ali em algumas conclusões, né, em índices de germinação, né, podendo verificar a qualidade, né, daquela semente. Um outro mecanismo de quebra é o choque de temperatura, né? É realizado com alternância de temperaturas, né? Então variando em aproximadamente 20 graus, em períodos de 8 a 12 horas. Tá? Então, por exemplo, o alface. Tá? Água quente,
É utilizado em sementes que apresentam impermeabilidade do tegumento, né, e consiste na imersão de sementes em água de temperatura aí de 75 a 100 graus por um tempo de tratamento específico para cada espécie, tá? Então a gente tem na literatura, né, na RAS, na regra de análise de sementes, onde vai ter certinho ali, né, quais são os tempos ali para quebra de dormência de cada cultura. E também os parâmetros para testagem dessas sementes, né? Então, embebição, sementes com tegumento duro podem germinar mais rapidamente, né, após a embebição em água em um período de 24 a 48 horas. Esse tratamento pode ser realizado com sementes, por exemplo, de chicória, tá? Então, germina muito mais rápido, tá? Escarificação mecânica, tá? Então é a abrasão da semente sobre uma superfície áspera, né? Uma lixa, um piso áspero, né? Por exemplo, aqui a gente tem, no caso, semente de quiabo, né? Que ela pode ser feita esse procedimento, tá? Então eu pego a semente, né? Com a mão mesmo ali, vou e desgasto um pouco para que rompa o tegumento dela, rompa a casca e ela consiga absorver água, tá? Escarificação química, então é um método químico feito na maioria das vezes com ácido, né, sulfúrico, clorídrico, né, que possibilita as sementes executarem trocas com o meio, né, com a água e ou gases, tá? Então, uma cultura, por exemplo, né, que é utilizada aí em consórcio com pastagem para animais, né, o Macroptilum, é o feijão de rolinha, né, é, ele usa esse mecanismo, tá, para quebra de dormência também, né, então a escarificação química. Então, a lavagem prévia, quando a germinação é afetada pela ocorrência de substâncias inibidoras do tegumento das sementes, né, podendo ser removido por lavagem em água corrente antes de serem semeadas, tá? Então, muitas espécies também apenas uma lavagem já é o suficiente para que ocorra essa germinação. E aí tem os testes de germinação, né, que podem ser feitas em caixas de airbox, em areia, placa de Petri, rolo de papel, tá? Então são os diversos mecanismos aí que a gente pode testar, né, a porcentagem de germinação daquele determinado lote, tá? Então não duvide de onde podemos chegar. Toda grande jornada começa com um passo, né? Então a maioria das árvores um dia foi uma semente, tá? Então com persistência a gente consegue chegar onde a gente quer, não é isso? Pessoal, muito obrigado, tá? Até a próxima aula.